Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Amados irmãos e irmãs, domingo, final do domingo já, né? E nos reunimos em comunidade para agradecer a Deus, para rezarmos e pedir de Deus as forças necessárias para essa semana que se inicia. O primeiro dia já está indo embora, né? Nós temos mais 6 dias. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías, no capítulo 55, Isaías vai estar falando para o povo que estava voltando do exílio e estava passando por um momento difícil de aridez na vida espiritual, né? Voltavam do exílio, estavam, quando se volta do exílio, é um novo recomeço, né? Está tudo, não tem horizontes, e eles estavam desanimados. E o profeta vai dizer: olha, o Senhor Deus manda, olha, vinde as minhas águas, né? Vem comprar sem dinheiro, sai, vinde comer, e vamos, força na caminhada, vamos embora, eu estou com vocês. É isso que o Senhor diz para nós quando nós passamos pelo tempo de deserto. Quantas vezes nós passamos, né? Pelo deserto, pelas contrariedades da vida, quando nós rezamos e pedimos e parece que Deus não atende naquele momento, porque nós não sabemos esperar, nós somos apressadinhos, né? Muitas vezes nós ficamos bravos com as crianças, né? Porque elas sabem esperar, mas a gente não é difícil. A gente não é diferente delas, não. Quando se trata de chegar a nossa vez com o Senhor Deus, quando Deus pede para a gente esperar um pouquinho, quando nós, de fato, somos corrigidos, né? Eu sempre vejo as dificuldades, as contrarias da vida como uma correção de Deus para nós. E se nós soubermos aproveitar bem os desertos que nós passamos, nós crescemos na fé, crescemos no amor a Deus, crescemos no amor aos irmãos. Quando nós passamos pelas dificuldades, nós saímos dela mais fortalecidos, né? As dificuldades, as contrariedades da vida é para fortalecer a nossa fé e nos fortalecermos também, para a gente não ter uma fé que balança à toa, que desiste, né? Que desanima, né? Quando nós sabemos aonde nós colocamos a nossa confiança, quando nós sabemos que estamos nas mãos de Deus e nós estamos em boas mãos. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Quando as pessoas perguntam, como o Senhor está? Eu estou na mão de Deus, então eu estou em boas mãos, porque Deus, né? É coisa melhor do que estar na mão de Deus, não tem outras mãos melhores que a mão de Deus. Então veja, a primeira leitura de hoje vai nos fortalecer de saber que nós não estamos sozinhos. O Senhor nos chama, né? Mesa ocasional, né? Hoje celebra o dia do Padre, que é dia 4, mas a igreja celebra hoje, para dizer assim: olha, venha, eu estou contigo. Existem as dificuldades, as contrariedades, mas não tenha medo. O Senhor dizendo isso para mim e para você hoje. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das contrariedades da vida, das controvérsias, né? No mundo dele ser lacerado pelo mal, pelo pecado, pelo egoísmo, pela prepotência. Tudo vai passar nessa vida, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Nós vamos ser os primeiros a passar, né? Quando vemos, nós já não existimos mais, as coisas vão continuar existindo, né? Daqui a um tempo nós não vamos existir mais, outro vai estar aqui na comunidade, cenáculo vivo, outro padre vai estar celebrando, e nós já vamos lá para Deus, oxalá, né? Então,
nós temos que fazer as coisas ligeiro, não podemos ficar assim. Muitas vezes a gente fica pedindo ao Senhor tempo, né? Não mais um tempinho para mim, dá mais 6 meses, mais um ano. Olha, cuidado com isso, né? Daqui a pouco, essa realidade não vai nos pertencer mais. É tudo rápido nessa vida, tudo rápido, tudo rápido. Mas o Senhor está conosco, então nós temos que nos apressar e ir até a fonte de água viva, que é Jesus, que é Deus. Ali nós vamos encontrar alimento, água para saciar a nossa sede, força na caminhada, né? Nós sermos consagrados, batizados para junto, né? Qualquer ventinho que dá, qualquer soprinho, tá que nem a casa de palha dos 3 porquinhos, né? O lobo dá um sopro, derruba tudo, pronto. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha firme, que é Cristo. Não estamos sozinhos. O Evangelho de hoje é desafiador. Mais do que olharmos para o milagre da multiplicação dos pães, nós temos que olhar para o mandato de Jesus. Façamos obediente a Ele, né? Os discípulos estavam, Jesus estava de luto, né? Porque João Batista tinha morrido, João Batista era primo dele, e ele se afastou, né? Para viver o luto. Jesus viveu o luto, né? A dor de perder um ente querido, como todos nós sofremos. E ele, descendo do barco, ele encontra a multidão. Olha só. E Jesus, vendo aquela multidão, o que ele sente? Diz o Evangelho: compaixão. Ele esquece da dor do luto, da dor dele, e olha para aquele povo que estava sofrendo ali. Então ele fala, né? Cura os doentes e pega o reino do Pai, aquilo que ele veio fazer, aquilo que o Pai enviou para anunciar o reino. E os discípulos, lá pelas tantas, falou assim: olha, Jesus, escuta aqui, nós estamos num lugar retirado, aqui não tem supermercado e não temos comida para todo mundo, é melhor você despedir esse povo, porque nós temos aqui só 5 pãezinhos, 2 peixes, mal e mal vai dar para nós. E Jesus: não, Senhor, vocês vão dar de comer, vocês vão dar de comer. E aí os discípulos foram obedientes, né? E deu pão para todo mundo e sobrou. O milagre aconteceu. Para o milagre acontecer na nossa vida, nós temos que ser obedientes a Jesus. Jesus não tem cavalinha mágica, não, viu? Nós precisamos obedecer a Ele para que o milagre aconteça. O milagre aconteceu porque os discípulos então fez aquilo que Jesus mandou. E todos comeram. Fala lá de 5.000 homens, sem contar as mulheres. Se a gente for falar no dia de hoje, tinha mais mulher do que homem, né? Se tinha 5.000 homens, então imagina, devia ter umas 15.000 mulheres. Mulheres sempre a maioria. E os homens pegam de feio, né? Então veja, e sem contar a criançada, né? Hoje o pessoal tem 2, 3 filhos, naquela época lá, sabe lá Deus, 12, 13, aquela criançada lá. Então veja que tinha muita gente. E Jesus realizou o milagre porque os discípulos foram obedientes. Quantas vezes o milagre não acontece na nossa vida? Porque nós não somos obedientes daquilo que Jesus nos manda fazer. Porque somos medrosos, porque não tomamos decisão, porque ficamos com o pé lá na frente e volta para trás de novo, que nem caranguejo, dá um passo para frente, 3 para trás. Né? Aí o milagre não acontece. Por causa de quê? Por causa da nossa desobediência, da nossa insegurança, por causa de pensar como o mundo pensa, né? O mundo quer que nós busquemos o quê? Segurança aqui neste mundo. E Jesus fala que nós temos que buscar a segurança do reino.
Só que o reino nós não temos, nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Se lançar nos braços do Pai. Jesus nos mostra. E aí vem a segunda leitura, que Paulo vai dizer que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nem a morte, nem a doença, nem a perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus. As nossas tribulações, os nossos medos, as nossas inseguranças, não pode nos separar do amor de Deus. Vê que beleza a liturgia desse domingo? Força para nós caminharmos e decidirmos a nossa vocação, né? Hoje eu refleti, hoje aqui é a quarta missa já, viu, gente? Quarta missa, daqui a pouco tem mais 5, né? Então eu estou ouvindo isso hoje, batido nos meus ouvidos. Para responder ao chamado, eu preciso ser obediente, acreditar e ir até o Senhor que nos chama e se lançar. Não ter medo de entregar, não precisamos ter medo. Deus não decepciona, Jesus não trai. Nós muitas vezes podemos trair. Deus não se arrepende quando Ele chama. Olha, se o Senhor chamou todos vocês aqui, está chamado, pronto. Ele não desiste do chamado. Nós podemos desistir, nós temos a liberdade de dizer, não dá para mim não. Mas Ele não se arrepende de ter chamado você. Se Ele chamou, está chamado. Mas eu preciso abrir e me colocar à disposição e renovar a minha vocação todos os dias. Esse ano eu faço 23 anos de padre, né? Desde a minha ordenação diaconal, tem uma oração que eu faço todos os dias quando eu acordo pela manhã. Quando eu acordo, eu falo assim: Jesus, não deixe hoje eu dar a mais ninguém aquilo que eu já te dei. O meu coração, o meu amor, o meu ser, a minha vontade, o meu corpo. Ele é teu. Me fortaleça para que eu seja fiel até o fim. Todos os dias. Esse mês vocacional, né, nós vamos refletir sobre o matrimônio, sobre a vida laical. Os casais de esposo também devem dizer todos os dias, rezar isso. O esposo, a esposa rezar: Senhor, não deixa eu dar a mais ninguém aquilo que eu já entreguei do meu esposo para minha esposa. O meu amor, o meu carinho, o meu afeto, o meu ser. Que eu seja fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. Isso é viver a vocação, é confiar nesse Deus que nos chama, que nos convoca e diz para não termos medo, que Ele caminha conosco. E se de fato nós acreditarmos nisso, nós não seremos decepcionados, porque Ele é fiel. Não obstante os nossos pecados, as nossas falhas, Ele sempre permanece fiel. Ele não se arrepende. E nós podemos dizer assim: eu não mereço. Não é por merecimento. Esses dias atrás nós celebramos quem? Maria Madalena, né? Maria Madalena, Maria de Magdala, aquela que saiu 7 demônios. E foi ela que foi a primeira a ver Jesus e anunciar o ressuscitado. Aquela que ninguém dava um centavo por ela. Primeiro porque era mulher. Tempo de Jesus, mulher, falava dela e de ninguém. Aí ainda saiu 7 demônios. Quem ia confiar naquela mulher? Ninguém? Mas foi ela que o Senhor chamou. Olha que beleza, hein? Então o Senhor chama a cada um de nós.
E nós temos somente que ser obedientes a Ele. Tem uma música bonita do Padre Jonas. Eu vou tentar cantar porque é a minha oração para ele hoje, dia do Padre, para que eu seja fiel até o fim, para que eu possa amar, amar, amar e amar. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo me pediste, nada te neguei. Eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Servindo o Senhor, entregar tudo. É de fato se lançar sem medo. Sem medo. E deixar Ele cuidar de nós. E Ele cuida, viu? Eu garanto para vocês que cuida. Eu fiquei filho único, gente. Fiquei filho único, ai que medo, né? Nunca eu imaginava disso. Em algum momento da minha vida, Jesus, mas como é que o Senhor me chamou e me levou todos os meus irmãos e agora? Aí, eu sei, Ele vai me levando, Ele vai conduzindo. Porque muitas vezes, gente, nós rezamos, nós cantamos, aquela que todo mundo canta, né? Aonde mandar, eu irei. Mas quando o Senhor manda, eu vou esperar mais um pouco, mais um ano. Não vou me consagrar na comunidade do Senac, não. Vamos esperar mais um pouco. E depois canta, aonde mandar. Gente, é lançar os braços de Jesus e segui-lo, amando, aderindo a Ele, o seu modo de falar, de pensar e agir. Vamos ficar de pé e vamos pedir ao Senhor, mais uma vez, que Ele dê a nós esse coração obediente, para que Ele realize em nós milagres. O milagre vai acontecer na nossa vida quando nós formos obedientes a Jesus. Isso nos mostra o Evangelho de hoje. Os discípulos obedeceram a Jesus. Dai vós mesmos de comer. E aí eles deram e o milagre aconteceu. Vamos pedir ao Senhor, vai pedindo com a sua voz: Senhor, eu quero mesmo ser obediente a Ti. Eu quero abrir o meu coração e deixar-me ser conduzido por Ti. Por isso, Jesus, vai o dom da obediência, assim como Tu fostes obediente ao Pai. Me ensina a ser também obediente a Ti. Me ensina a ser obediente ao chamado que Tu me fizeste, Senhor. Dá-me o Teu Espírito Santo e guia o Teu Espírito Santo sobre mim. Ó Jesus amado e Jesus querido, para que eu possa seguir os Teus passos, para que eu possa fazer aquilo que Tu queres de mim. E eu abro todo o meu coração, todo o meu ser, faça-se em mim, ó Jesus. Por isso me fortaleça na fé, me fortaleça no amor, para que eu possa ser cada vez mais obediente a Ti, e fazer tudo aquilo que Tu queres de mim, ó Jesus.